Seja bem-vindo a mais um podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu mais uma vez te convido a seguir o canal, apertar o sininho e sempre que uma nova edição entrar no ar, você será notificado. E hoje a gente tem um convidado especial, de um profissional de uma área que eu tenho certeza que muitos de vocês são apaixonados pelo rádio. Eu estou falando de Francisco Barbosa, primeiro um grande amigo, um colega de rádio. E, Barbosa, seja bem-vindo ao Conta aí TCM Rio, para você contar muita história para gente. Pois é, faz tempo que a gente não está desse jeito, né? Barbosa. Trabalhando juntos no microfone. Exatamente. Isso é bom, saudades. E olha, a gente está trazendo você aqui, primeiro, porque você é nosso vizinho, né? Isso. Você é apresentador, comunicador aqui da Super Rádio Tupi, de um programa líder de audiência, mas hoje eu quero começar o nosso bate-papo pelo seguinte, primeiro te agradecer. Sabe por quê? Por quê? Porque você emprestou a sua voz para o vídeo que nós fizemos em homenagem, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Porque a gente está vivendo aí uma crise climática sem precedentes. E o tribunal tem um trabalho de prevenção, de orientação, de fiscalização, e a sua voz contribuiu muito para dar um peso, essa voz bonita que você tem. Claro que eu tenho que elogiar a sua voz, apesar de... Tem aquela história que a gente nunca gosta da nossa voz, não tem, Barbosa? Não, mas papai... Não, os primeiros anos, quando a gente ouve, né? Mesmo os profissionais, é um estranhamento total. Ninguém gosta da voz que tem. Mas depois se acostuma. Depois se acostuma. Então, eu queria te agradecer em nome do presidente do Guaraná, de todos aqui que fazem parte do nosso corpo técnico, de quem ama estar trabalhando aqui no TCM Rio, e a sua voz realmente deu um peso maior também para o nosso vídeo, para o nosso trabalho dos nossos auditores. Então, muito obrigado pela sua ajuda sempre, viu, Barbosa? Mas, Cadu, quando você e Márcia Lins me chamaram para essa missão, eu não titubeei, né, meu amigo? Porque eu vi o Rio de Janeiro antes de todas as intervenções. Eu vi a Praça da Bandeira com água no pescoço, eu vi bairros inteiros debaixo d'água, e eu vi que cada intervenção tecnicamente bem feita, e realizada e bem acompanhada, dá resultado, cada uma delas. E quando você me apresentou isso aí, eu falei, nossa, eu sei, eu conheço essa história, eu sei do que eu estou falando, quero registrar essa história. E boa parte, aliás, praticamente todas essas atividades e ações tiveram a participação da fiscalização e orientação do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, foi, assim, para a gente um grande orgulho preparar esse vídeo, organizar esse vídeo junto com a equipe da Comissão de Sustentabilidade. Então, assim, foi um sucesso. A gente espera trazer aí outros sucessos também, outras pautas positivas para que a gente, de alguma forma, coloque na cabeça das pessoas que a crise climática está aí. Não é mais coisa dos nossos netos, bisnetos, é da nossa geração, né, Barbosa? E da importância do Tribunal de Contas do município nessa história. Porque eu adorei a ideia do podcast, de toda a comunicação que vocês fazem, que é uma novidade no TCM, que sempre foi uma entidade invisível, que trabalhava muito, mas ninguém... Para que serve o tribunal? Eu mesmo. Para que serve um Tribunal de Contas no município do Rio se tem um Tribunal de Contas estadual? Com o Guaraná como presidente, que é um cara que eu conheço há muito tempo, desde vereador, eu olhei com olhos simpáticos essa história e falei, quero saber para que serve, como é que funciona essa história, e estou muito feliz, porque queimei minha língua. Eu falava assim, para que serve o Tribunal de Contas? Agora eu sei para que serve e o quanto ele é indispensável nas ações, principalmente as ações de tamanho mega, que requerem muitas etapas e muita gente, muito planejamento e uma bela execução. Para que serve o Tribunal de Contas? E de uma prefeitura como o Rio de Janeiro, que tem aí mais de bilhões de orçamento, que precisam ter controle, ter uma orientação, tem que ter um olhar mais específico, mais técnico. Agora tem um detalhe também que você falou aí, quer dizer, o Barbosa, para quem ainda não acompanha, ele tem um programa de debates há muitos anos. E você citou aí o presidente Luiz Antônio Guaraná, que voltou a ser seu debatedor. Isso. Porque ele já foi lá atrás, não é isso, Barbosa? Conta um pouco dessa história aí, da sua relação com o presidente Luiz Antônio Guaraná. Há muito tempo, desde vereador, que eu me relaciono
com prazer, para além do profissional com o Guaraná, porque ele é um político diferente, diferenciado, né? Ele tem, mesmo nos assuntos mais graves, que ele trata com a maior seriedade do mundo, ele traz uma leveza também de quem está fazendo o que faz porque gosta, né? E não é uma obrigação, é uma vontade de servir, que ele, como vereador, utilizava muito bem, e agora, como presidente do Tribunal de Contas, também o faz. E é engraçado ver o Guaraná mediando, né? Porque aqui no Tribunal de Contas você tem um quadro técnico, né? Que é esplêndido, excepcional, preparado para isso, né? Selecionado para isso, e tem um quadro político também, que é indispensável nessa história, que faz esse meio de campo de olhar o que é prioridade, o que não é para o município, como é que trabalha isso aqui, que etapas cumprir, e ele consegue conversar para lá e para cá com uma agilidade que só o Guaraná tem. Né? Trazendo a experiência política, né, para agora como um orientador, né, com uma visão agora diferenciada, mas aquilo que você falou, também com habilidade política. Sim. E de negociar, de conseguir ter uma afinidade maior com os seus pares, que na verdade são os conselheiros também, com o pessoal todo da parte... E com o próprio prefeito também, o que é importantíssimo, com os secretários da prefeitura. Com a Câmara de Vereadores, de onde ele veio, né? E por ele conhecer bem as duas coisas, a Câmara e o prefeito, né, eles são contemporâneos na política, e isso torna as coisas mais fáceis. Agora, Barbosa, vamos lá. Você tem um programa de debate que é, de novo, vou repetir, líder de audiência, e que recebe lá pessoas debatedores de cientistas políticos, especialistas em todas as áreas, e que você abre um espaço também para que eles deem voz aos entendimentos deles sobre a sua área, mas também de prestação de serviço à população. E aí eu queria que você contasse para a gente de onde é que vem essa paixão em defender a população, o cidadão, e às vezes colocar vou usar a sua voz, né? Não, agora a sua voz é o seu rosto, a sua cara, porque a nova tecnologia hoje permite que o rádio vá para dentro da internet, do YouTube, a Rádio Tupi transmite também através da TV Max. Não, TV Max acabou o primeiro estágio. Mas já transmitia. E deve voltar a qualquer momento a transmitir. E agora também. Transmite pelo YouTube. Então, como é que você usa isso para esse trabalho aí, que é importantíssimo para a população, Barbosa? A gente está na vida para servir, né? Faça o que fizer na vida, a gente está na vida para servir com o que a gente faz às pessoas. E eu descobri, eu era mais de parte técnica, eu queria ser engenheiro, enfim, e acabei transformando essa paixão pelo rádio, que começou antes de eu entrar na faculdade. Aliás, deixa eu só te cortar, porque você tem DNA de rádio, né? Isso, mas meu pai era da parte técnica, era diretor técnico, embora tivesse uma voz belíssima, né? Ele nunca quis fazer microfone. Eu até perguntei para ele, pai, por que essa voz você nunca pensou em mim? Ele falou, não, isso é coisa para você, Barbosinha, né? Filho do Barbosão, Barbosinha. E eu, quando saí já pensava em fazer engenharia para fazer produção musical, ser engenheiro de som de discos, que é uma maneira de você, levando prazer e lazer, servir as pessoas. Mas entrando para o rádio, eu descobri, isso transformou a minha vida, que eu podia ser muito mais útil, não só na parte de lazer, de prazer das pessoas, mas na parte também dura, de sofrimento, de necessidade, facilitando, né? O que a gente tem de ser? Um facilitador das coisas, né? Com a comunicação, fazer com que as pessoas enfrentem melhor seus desafios diários, né? Com a informação, dizendo para elas o que acontece com elas, e com o serviço, dizendo para elas como é que elas fazem para que isso que aconteça com elas, porventura, possa ser uma coisa que dê bom resultado. E o rádio propicia isso. Em qualquer assunto, de qualquer jeito, você pode se meter na questão e brigar pelo cidadão. E esse é o meu barato, né? Quando saio de um programa, eu quero ter a certeza de que a pessoa que ouviu o meu programa saiu dali melhor. Entrou às 11 da manhã, saiu meio-dia, muito melhor do que quando entrou. Agora, é a pergunta que todos que trabalham com rádio sempre ouvem, né? É a questão do rádio acabar. Agora,
Por favor, pega a sua habilidade de nadador, nada de braçada nessa minha pergunta, que eu sei que você vai gostar de falar sobre isso, que o rádio sempre foi a ideia de que, não, vai vir a televisão, o rádio vai acabar, vem a internet, o rádio vai acabar. Barbosa, é com você. Posso ser bíblico? Pode. No início era o rádio, sozinho, absoluto, supremo, onde estavam todas as manifestações de informação jornalísticas ou artísticas, de entretenimento. Chegou a televisão, aí todo mundo decretou a morte do rádio, vai morrer, porque esse é o veículo e tal. O rádio nada, continuou forte, se adequou, se transformou. Os programas de auditório, as radionovelas migraram, né? A parte de show migrou para a TV, a parte de informação continuou no rádio e na TV, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, você sabe a diferença quando você ouve a notícia no rádio e quando você ouve ver na TV, embora as duas tenham imagem hoje, até o jornal também. Né? E agora veio a web, a internet, enfim. Agora, todo mundo gritou, agora que acaba o rádio. Mentira, fortaleceu o rádio, porque o rádio ganhou mais um braço e que o deixou pleno no planeta. Né? A transmissão de rádio antigamente dependia de antenas e de você ter uma visada direta para o FM e uma visada chuveirinho para o AM, para as ondas tropicais, ondas curtas. O que acontece com a chegada da web? Você não precisa mais de tanto investimento e da possibilidade de ter sombras de transmissão. Você pega um telefone smart, celular. Em Tóquio, você liga na Tupi e ouve meu programa de 11 a meio-dia da noite, de 11 à meia-noite, em Tóquio, né? Mesmo como se eu estivesse do seu lado. Ou seja, você ganha audiência, ganha alcance, ganha qualidade de transmissão, aquela chiadeira do rádio não existe na web. Né? E ganha também uma nova maneira de comunicar, né? Para além do só ter áudio, as pessoas te veem. Né? E interessante, as pessoas veem rádio, não veem televisão no rádio, elas veem o rádio na TV. Né? É o contrário. E rádio com imagem. Eu tenho algumas curiosidades do teu trabalho. Eu vou voltar agora para uma das que eu mais gosto, que já a gente está aí com um grande evento no Rio de Janeiro, que é o Rock in Rio. Isso. E você tem uma passagem muito interessante, né, como repórter de rádio, e que você participou do primeiro Rock in Rio. Mas a sua história tem uma situação muito interessante, porque você passava a madrugada toda acompanhando o Rock in Rio. Muitas pessoas acham que você conseguia... Você era apaixonado pelo rock, sempre foi apaixonado por rock, né? Sou apaixonado por música e também pelo rock. Isso. E aí, de repente, você passava a noite em claro e voltava para a emissora limpinho, né? Porque naquela época não choveu, né? Não choveu, né? Choveu quase todo dia naquele Rock in Rio, e era uma lama só, porque eram onde as pessoas... Jacarepaguá, onde as pessoas que conhecem o Rock in Rio sabem onde foi, né? Onde agora tem o Rio 2, aqueles condomínios por ali. E era muito longe, né? Era muito longe. A gente andava e não chegava. E choveu muito e era tudo lama, era tudo terra. Então, no primeiro dia, eu fui de roupa normal. Quase perdi o sapato e tal. Muita gente perdeu. Né? Cheguei igual um pinto em casa, molhado de chuva e tal. Aí, no segundo dia, já fui de bota de pedreiro, capa de pedreiro, chapéu de defesa de chuva. E fizemos os 10 dias. E eu fazia o Rock in Rio e ele acabava muito tarde. Né? Começava no final da tarde, às vezes no meio da tarde e até de madrugada. Eram várias atrações, uma atrás da outra. E eu saía dali e ia para as rádios, praticamente. Quando dava, tomava um banho, mas geralmente não dava. Eu já sei de apresentador que disse que você não chegava... Chegava de lama pura, era um horror, mas, enfim, era um horror delicioso, porque eu chegava lá e fazia o relatório do que eu vi. Né? Na verdade, você tinha um boletim do Rock in Rio, nos 10 dias, no rádio, que eu fazia com pessoa que não ouviu falar, que viu o que aconteceu, que ouviu o que aconteceu. Perfeito. Então era uma delícia. É uma história que marcou a sua vida, né, Barbosa? Muito, 85 foi... Mas o bom de você ser menino é que você não precisa dormir às vezes. É verdade. Né? Você dorme 1, 2 horinhas e volta pleno. Hoje, se eu não tiver umas 6 horinhas de sono, eu vou voltar assim meio amarrotado para o ar. Mas a tecnologia hoje ajuda, né? Porque o Rock in Rio hoje ganhou uma proporção, além do Rio de Janeiro, é uma proporção mundial, né? Um grande evento para a cidade,
para mexer com o turismo, com a música, visibilidade para o Rio de Janeiro. Então ganhou outro patamar. Sim, né? sim. Agora, uma outra situação interessante que eu queria trazer para você aqui está relacionada a uma coisa que pouca gente talvez conheça, que eu sempre gosto de citar. Você já foi dublador? Fui dublador. Quer dizer, com essa voz... Fui dublador. Eu acho uma ousadia eu falar que eu sou dublador. Eu sou um locutor que dublou. Sim. Né? Porque dubladores, os brasileiros são os melhores do mundo, são as feras, os craques, que têm essa veia de artista, tem essa parte de ator, de atriz, que torna o trabalho mais completo. Eu só interpreto um papel de Barbosa e mal. Então, o que eu pude fazer na dublagem? Muita narração, algumas pontas, né? Muito bem dirigido, então parecia até que eu tinha a capacidade de interpretar, mas eu ia até a página 20, onde a turma que dubla vai até o final da coleção toda, de 1000 páginas cada livro. Mas foi muito bom porque me propiciou ter uma personagem que foi o Tigra, dos Thundercats, que eu ganhei não pelo meu talento de dublador, mas porque a voz do Tigra era igualzinha à minha, é igualzinha, é impressionante. Eu ouvi o original e falava assim, meu Deus, sou eu falando, mas eu não falo esse inglês todo. Aliás, você passou por uma seleção, né? Você passou por uma seleção. Não, a gente grava aqui as vozes e são mandadas para a distribuidora, para os estúdios Disney ou Universal, e eles vão ver se você pode dublar aquela personagem. E aí alguém lá tomou um susto e falou assim, não, mas essa é a voz do... a voz que chegou aqui é um cara falando em português. Graças a Deus, gravei dos 2 primeiros anos, que estão aí, inclusive, tem DVD, e se repetem aí nas emissoras ainda. Para a gente caminhar para o final, Barbosa, a gente vê aí todo mundo falando de... Aliás, vou citar antes disso aí, a sua visão do podcast. A gente está aqui no podcast Conta aí TCM Rio, uma inovação também, uma ideia que veio da cabeça da nossa diretora, Márcia Lins. E podcast hoje, qual é a sua visão? Eu chamo podcast de rádio engarrafado. E o videocast também. Sim. Porque a linguagem é de rádio, mesmo do videocast. Né? A dinâmica, a velocidade, os cortes, a tensão são de rádio. Então eu chamo tanto o podcast como o videocast do rádio engarrafado. O do TCM em particular me faz muito feliz. Eu falei de passagem no começo e reafirmo agora. O TCM tem que se mostrar. Tem que mostrar para a população, para o cidadão, a que veio, para que serve, para que precisa de tanta gente, que ainda é pouco, eu sei, se pudesse botava mais gente, tanta gente cuidando das contas, das obras, dos projetos da prefeitura. Porque é como se regula o nosso dinheiro, é como se vê a melhor aplicação para esse imposto que a gente paga, que não é pequeno e que ele tem que ter boa serventia. Então, e toda obra tem que, tecnicamente, ter um acompanhamento, por mais enquadrada que ela esteja financeiramente, está tudo certinho, os números batem, mas e aí? Essa ferramenta aqui é a mais adequada, ela custa tanto. Agora tem essa ferramenta aqui que custa metade dessa e é melhor que essa aqui. Por que a gente não usa essa ferramenta? Então, essas coisas que as pessoas do dia a dia não conhecem, não sabem, que dão importância ao tribunal e dão importância a esse programa para dizer para todo mundo para que vocês estão aqui e que são importantes e imprescindíveis para o Rio de Janeiro e cada dia cada vez melhor. Então o podcast que você chama de rádio engarrafado está cumprindo o seu papel. Tá, porque ele pode ser visto, ele pode ser ouvido só, e se você tiver com preguiça e for bom, e a garotada toda é ótima nisso, né? Se você não é jovem há mais tempo como eu, procure um filho, um neto, um sobrinho, pede para ele passar, põe naquela ferramenta que transforma em texto aí esse áudio, e você vai ler o podcast. Agora, Barbosa, eu tenho uma outra curiosidade, Sim. Que a sua voz, né, tá andando aí pelas praias do Rio, né, através de um drone. Aliás, vou citar aqui que o TCM Rio utiliza a tecnologia do drone para também dar qualidade às nossas fiscalizações. Mas eu não quero falar agora do nosso drone, não. Eu quero falar do drone das praias do Rio de Janeiro, que eu estava um belo dia na praia, outras pessoas também, com essa voz. Essa voz é do Barbosa, esse timbre de voz é do Barbosa. Como é que aconteceu isso, Francisco Barbosa? E não é um só, não. São vários drones com áudio, que é um serviço fantástico. Determinado dia me ligaram, a bombeirada lá, a direção dos bombeiros,
me perguntando se eu me importava em ser a voz dos drones do Rio de Janeiro. Eu falei, voz dos drones? Nas praias, a gente vai avisar as pessoas em área de risco, não só dentro d'água, como nos penhascos, ou como à beira-mar, né? No mar de ressaca ou numa situação de risco, que elas devem se afastar de onde estão ou devem se comportar nadando para a lateral, ou não devem se arriscar. E muitas das vezes o salva-vidas não tem como chegar em tempo de avisar aquela pessoa que ela está caminhando para o perigo iminente. E eu podendo cooperar nesse trabalho, fiquei todo orgulhoso, todo orgulhoso, todo feliz. Então, se você me ouvir aí nas praias, por favor, obedeça, porque não é só uma voz, não, é porque um salva-vidas está te vendo em risco e você tem que sair do que está fazendo na hora. Maravilha, Barbosa. E então, para fechar, o Barbosa, em relação o que você vê da questão da inteligência artificial? Te incomoda? Acho que vai mudar alguma coisa para quem trabalha com rádio? Porque ela vem facilitando muito a parte de comunicação. Sim. E para fechar com você, me despedir de você e quero uma mensagem sua para quem está acompanhando a gente. Tá. Inteligência artificial para você, Barbosa. Ótima. É bem-vinda. Tem de ser regulada, né? Porque ela... Só falando você teve um caso, né, com a sua voz? Não, eu tenho brincado com a minha voz, porque eu tenho um amigo que produz e dirige o meu podcast, o Se Liga, que não tem nada a ver com o que eu faço no rádio, é uma coisa à parte de crítica política e social. Você tem um podcast, Se Liga? Se Liga. São amigos intelectuais muito preocupados com o cidadão, com o Rio, com o Brasil, que discutem as coisas de todo lugar, tanto políticas quanto sociais com a gente. E esse meu diretor, produtor, o Roberto Campos, ele usa uma ferramenta de inteligência artificial para replicar as vozes. E eu pedi para ele fazer isso com a minha. É impressionante, né? É impressionante. E eu achei legal. Por quê? Não está ainda do jeito que é o Barbosa. Quem você me conhece vai ouvir falar, tem um negócio diferente aqui nesse fim de frase, tem um S diferente, um R diferente. Mas quem não conhece é o Barbosa. Porque assume até o ritmo de fala e tal, precisa aprimorar, precisa. Mas desde que use a voz do Barbosa e pague o Barbosa por isso, pode ser uma ferramenta para eu, por exemplo, ler livros para quem não pode ler por deficiência visual, por ser cega, ou não tem tempo, quer botar no carro para ir ouvindo, ou quer antes de dormir botar na cabeça e ouvir aquele livro enquanto adormece ou enquanto está ali de olhinhos fechados descansando de tanta imagem que vê. Acho legal. Perigoso para a dublagem, que a gente falou de dublagem. Os dubladores estão num momento complicado. Se não houver a sensibilidade de distribuidores e mídia para ler que a dublagem brasileira que faz o sucesso dos seriados, dos filmes no Brasil, graças à interpretação, à ginga, o swing, os maneirismos, os sotaques do dublador carioca e brasileiro, que isso dá certo. Se eles não tiverem essa sensibilidade, vão dar trabalho. Aí vai ter que entrar numa legislação que regule isso, que proteja o trabalho indispensável e importantíssimo dos dubladores. Mas para o rádio eu acho um gol replicar minha voz, desde que me pague. Não tem problema. Eu até aprendi com a Rafaela Lynch, aliás, que está se formando em cinema agora, né? Filha da nossa diretora, uma jovem aí. E ela falou que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, se não for a melhor. Eu acho a melhor do mundo. A melhor do mundo? Já ganhou várias vezes o título de melhor do mundo. Olha isso. Eu acho ótimo que venha a inteligência artificial, desde que aquilo que é falado ali tenha a minha autorização, esse texto teve a minha autorização de ser o livro que for, enfim, do texto que for produzido por quem for, e também que eu seja remunerado, e quem tem a voz utilizada seja remunerado por isso. Nenhum problema. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Barbosa, eu vou pedir para você, que é um cara de rádio, mas também eu sei que você já andou aí circulando, e uma pena que não está nos dois, mas a gente sabe que você ainda tem muita juventude aí pela frente, mas que você olhasse para aquela câmera ali e desse uma mensagem para quem está acompanhando o nosso podcast Conta aí TCM Rio, para os nossos servidores, para a população de uma forma geral. Francisco Barbosa. Gostei da palavra servidores, porque eu acho que todos nós somos, né? Alguns oficiais
por título mesmo, né, de concurso ou de contratação, e outros, todos mais, por ser indispensável que a gente esteja nessa terra, nesse mundo, nesse planeta para servir. É a melhor coisa. Está provado cientificamente que quem faz tem muito mais prazer do que quem recebe a feitura. Então, sirva, faça, facilite, se apresente, porque você vai ter, só de falar eu já tenho uma descarga de adrenalina aqui que modifica a minha vida para melhor. É isso. Desejo a você muita coisa para servir muita gente por essa vida fora, porque é o que eu adoro fazer todo dia. Francisco Barbosa, nosso comunicador aqui da Super Rádio Utopia. De novo agradecendo, você tenha prestado a sua voz para o nosso vídeo. Disponha. Vamos dispor mesmo. Já pedi para Marcelins dispor bastante da sua voz e fazer surpresas aqui para o nosso tribunal. Então, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre, ser nosso vizinho aqui. Sim, explicando o vizinho, porque atravessa a rua, a Tupi está de um lado, o TCM está do outro. O TCM está do outro, no centro da cidade, nesse espaço belíssimo no centro da cidade, esse quadrilátero tão importante para a história do Rio de Janeiro. Isso. Barbosa, muito obrigado. A gente vai encerrando mais essa edição do Conta aí TCM Rio, podcast Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e eu convido você, mais uma vez, a seguir o canal, apertar o sininho para você receber as nossas notificações. Até o próximo podcast Conta aí TCM Rio.